sejam bem-vindos a mais um vídeo da Arqueologia e Pré-História. Eu sou o Pedro Tolipan e, aproveitando o gancho recentemente sobre o Dino Zumbi e mais recentemente sobre uma certa preguiça com câncer, vamos falar hoje sobre as doenças do passado, sobre a paleopatologia. O entrevistado de hoje é Fernando Henrique Barbosa, professor da UERJ e um dos pioneiros na área no Brasil, né? Fernando, ou Fernandinho, como nossa orientadora o chama, foi aluno de Ciências Biológicas de licenciatura da UFRN, tendo estagiado no Museu Câmara Cascudo e posteriormente fazendo mestrado em Geociências na UFPE e doutorado na mesma área na UFRJ. Fernando, seja muito bem-vindo, rapaz. Muitíssimo obrigado, estou muito feliz em poder conversar um pouquinho sobre a área que eu tanto amo e que eu atuo desde a graduação. Fernando, aqui um parágrafozinho sobre o que foi a sua jornada acadêmica, né? Mas eu queria saber, assim, o que te levou a estudar doenças fósseis, né? Como a gente comentou antes mesmo na entrevista, não é um caminho que muita gente segue, sobretudo no Brasil, né? Não, agora mudou, né? Agora mudou, mas quando eu comecei, não tinha ninguém, ou tinha uma ou outra pessoa trabalhando com paleopatologia, mas é engraçado, responder o porquê que me deu vontade de estudar isso, hoje a resposta é diferente do que a resposta que eu dei há 5, 6 anos atrás. Na verdade, eu sempre quis trabalhar nessa área. Quando estudante de graduação, a gente sempre passa por alguns laboratórios, né? E até a gente se encontrar, de verdade, alguns alunos eles conseguem se encontrar já no primeiro laboratório, e a vida acadêmica sempre desde o primeiro laboratório. Outros, como foi meu caso, a gente sai de um laboratório para outro até realmente se encontrar. Eu me encontrei na paleontologia graças à professora Fátima. Mas a paleopatologia, na verdade, foi eventual, mas não tanto. Acontece que eu sempre quis, e aí você vai entender agora uma coisa muito interessante. Eu sempre quis trabalhar com genética de câncer. Hoje eu publico sobre câncer sem trabalhar com genética, trabalho com paleopatologia. Então, eu acho que isso esteve sempre comigo e eu só não sabia. Mas chegar na paleopatologia, você que teve aula de paleonto com a professora Fátima e o professor Claude, deve ter ouvido falar de um osso do departamento de geologia que tinha um furo, e esse furo ninguém sabia o que era, e poderia ser uma lança, era tafonômico, e ninguém entendia o que era. Aí a professora Bernadette, hoje professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, ela olhou um banner e falou: olha, isso é uma doença óssea. Eu estava sentado na mesa do computador da sala da professora Fátima, você conhece bem o computador, a sala e a posição dele na sala. Sim. Eu estava sentado sem falar nada, olhei para o lado e fiz aqui. E daí começou graças a um comentário da professora Bernadette. Aí eu olhei para ela, perguntei se era possível estudar doenças nos ossos fossilizados. Ela falou que sim. Inclusive, ela trabalha com isso, também com doenças em ossos de cetáceos recentes. E daí a gente começou a brincar de diagnosticar doenças no registro fossilífero. No meu caso, começando com o material da coleção de paleontologia do Museu Câmara Cascudo, da UFRN. Essa história é uma história que a professora Fátima e o professor Claude sempre comentam e, assim, de novo, como eu comentei na outra entrevista com Tito e Aline, para quem estuda o processo humano do fazer científico, sim, é uma história incrível, porque a mudança de paradigma não veio de uma nova ferramenta, veio de um novo olhar. No caso, um comentário que poderia ser facilmente descartado, mas na sua mente aguçou a curiosidade e foi olhar. Até hoje, eu considero esse fóssil como um patrimônio do museu, não só pela descoberta da doença, mas principalmente porque, assim, se você hoje é um dos paleopatólogos que forma pessoas no Brasil, para essa escola se sedimentar no futuro, aquilo ali é um testemunho histórico desse processo, né? Graças a esse sensacional, né? Esse fóssil que está na coleção de paleontologia do Departamento de Geologia da UFRN, ele é o meu primeiro trabalho científico. A primeira vez que eu publiquei um artigo na minha vida foi esse fóssil
desse comentário com a professora Bernadette. E ele é húmero ou é rádio? É um número de um Notiomastodoon, de um mastodonte do Pleistoceno do Brasil. Essa história é maravilhosa. E assim, como a gente vai ver ao longo da entrevista, tem mais outras. Fernando, como é trabalhar com paleopatologia no Brasil, sabe? Assim, como é que foi receber orientação? Como foi achar literatura? Se houve alguma dificuldade com relação à literatura? Porque grande parte se publicava fora do Brasil e com organismos que não tem no Brasil. Sim. Como foi isso? Primeiro, a gente tem que ir, como o Google acadêmico nos mostra, né, nos ombros dos gigantes. A primeira coisa que eu fiz foi procurar os trabalhos publicados do professor Ferigolo. Então, tinha uma literatura em português, tinha o livro de ichnologia do professor Ismar, do professor Antônio Carlos, tem um capítulo todo destinado à paleopatologia. Então, o primeiro ponto foi estudar essa literatura clássica brasileira. Daí a gente já consegue, a partir dela, a gente já, nas referências, ensinamento para todos os alunos, hein? Vejam as referências. Nas referências, eu comecei a ver outros autores, né? E aí vem a literatura de língua inglesa, que naquele momento foi um desafio, porque eu não sabia ler inglês. Eu fiz, mas agora vai. Foi um momento catastrófico, assim, vai ser aqui, eu vou aprender a fazer isso agora. Aproveitando a época de ouro do Brasil, com o dólar a 1,70, eu lembro perfeitamente, eu fiz a minha primeira compra internacional do livro Paleopatologia, Paleopathology, do professor Tony Aldron, da Inglaterra, e aí eu comecei a estudar pela primeira vez um trabalho internacional, né? Um trabalho de língua inglesa, e a primeira doença que eu vi era artrite. Comecei a ver artrite. Então aí eu cheguei nesse livro. Com esse livro, eu tenho ele aqui, mas ele deve estar em algum lugar. Com esse livro aí o horizonte começou a se ampliar. Aí eu fui vendo outros livros, baixando outros trabalhos de outros autores, e aí começou a história de ver o que as pessoas faziam fora do Brasil, né? Embora os organismos sejam diferentes, nas minhas aulas de paleopatologia, assim, tem osso? O animal tem osso? Tem. Deixa marca de doença. E a marca é essencialmente a mesma. Então, essa conversa ficou facilitada com relação a o que eu poderia ver nos materiais do Brasil. O que faz bastante sentido, afinal, o osso é uma característica que surge uma única vez dentro de vertebrado, e assim, apesar dele, sei lá, espichar, reduzir, às vezes nem ossificar direito, continua sendo uma estrutura que tem as suas composições de certa maneira conservadas, então analisar não é tão problemático assim, né? Acaba que, na verdade, mas assim, identificar uma feição patológica, ela é muito simples, porque o osso, ele basicamente faz duas coisas: ou ele cresce demais, ou ele se destrói demais. Então, uma vez que você descarta as feições tafonômicas, né, de destruições pelos processos tafonômicos de intemperismo, erosão, transporte, uma vez que você descarta esses possíveis agentes tafonômicos como geradores de uma alteração, fica muito simples determinar que aquilo é de origem patológica. O difícil é determinar a causa específica. Aí a brincadeira começa a ficar mais complexa. Que também é aquela coisa, se não for com desafio, também não tem graça, né? Não tem graça. Tem que ser difícil, senão não tem graça. Fernando, então vamos. E agora, como é que, assim, para seus orientadores, né? Eles não eram tão familiares à paleopatologia. Como é que eles receberam alguém querendo trabalhar nessa área? Foi bem recebido? Não foi? Foram contando da graduação. Então foi assim: a professora Fátima, que é a mentora nossa, junto com o professor Claude, eu falei assim: olha, eu quero fazer isso.
Eu quero trabalhar com doença óssea. A professora Fátima, na hora, falou assim, que maravilha, que ideia fantástica. Será que dá? Vamos tentar, vamos. E aí começamos. Daí vieram mais 3 outros professores que compraram a ideia de imediato. O professor Cleverson Porpino, da UERN, que é um parceiro de trabalho, amigo e parceiro de trabalho. O professor Edson Oliveira, da Federal de Pernambuco, comprou a ideia na hora, e o professor Edson foi orientando do professor Ferigolo, então ele já tinha um certo conhecimento sobre a área. Então vamos sistematizar agora a pesquisa, e logo em seguida a professora Lília Berquist, aqui da UFRJ, que também comprou a ideia, que foi orientadora do professor Cleverson. Então, nesse conjunto, todo mundo abraçou a ideia e falou assim, olha, o desafio agora é teu, tu vai ter que convencer a gente que tá fazendo, vale a pena. E aí eu fui correr atrás. E no final das contas, Fernando, assim, só pegando o exemplo daquele húmero de mastodonte, eu acho que não só você saiu muito bem em convencer, como conseguiu, né, deslanchar muito bem na carreira, né? E assim, voltando um pouquinho para ele, eu me lembro muito bem de um dos painéis que tem lá na exposição de paleontologia do Museu Câmara Cascudo, em que ele vai apontar várias áreas da paleontologia. E uma que está lá é a paleopatologia, com foto do húmero do mastodonte, né? E eu acho isso muito legal porque esse painel foi feito em um determinado momento para a Feira de Ciência e Tecnologia da UFRN, a Cientec, e foi usada depois para a exposição. E o legal dessa história é que se você nunca tivesse tido contato com a professora Bernardete, a gente não teria essa informação a mais para trazer nas nossas exposições de paleontologia. Sim. O legal, assim, a paleopatologia, ela vem crescendo, basta ver o número de trabalhos que vem sendo publicados, né, por diferentes pesquisadores, e eu fiquei bem feliz porque no simpósio virtual de paleontologia, a gente teve a primeira sessão de um evento acadêmico, que a sessão era paleopatologia. Então passou, agora a gente espera que isso continue, a gente passou de, assim, trabalhos eventuais dentro dos eventos e passamos a ter uma sessão. Eu espero que isso se mantenha, e eu acredito que vai se manter porque tem novos pesquisadores, novos cientistas sendo formados, seguindo na área. Então no futuro, ou em breve, assim, a gente vai continuar com essa amplitude dentro dos eventos, dentro das revistas. Tudo graças a essa não é uma nova área. Paleopatologia, o primeiro trabalho de paleopatologia publicado no planeta foi em 1774. Já temos mais de 200 anos, mas como a gente bem conhece, tudo na América do Sul tem um certo delay, um certo atraso em relação ao que se faz, né, no hemisfério norte. Então, a paleopatologia se desenvolveu muito na América do Norte e não na América do Sul. No hemisfério norte, isso dentro da paleontologia, porque dentro da arqueologia, aí sim, a gente tem aqui a Fiocruz, que tem um setor de paleopatologia maravilhoso. Trabalha com paleoparasitologia de forma sistemática e muito ampla. Então tem um setor aqui na Fiocruz, que na arqueologia, que é consagrado mundialmente, mas dentro da paleontologia a gente ainda tinha um déficit. Cara, que sensacional isso. E eu acho interessante porque também, quando eu fui começar a procurar material para essa entrevista, quando eu digitava paleopatologia no Google, e mesmo no Google acadêmico, os primeiros trabalhos a aparecer tudo com humano. Dificilmente Sim. Você vai encontrar, sobretudo em material daqui da América Latina, você vai encontrar de outros organismos que não humanos. Então, assim, Fernando, você comentou uma das perguntas que eu ia fazer com relação às mudanças que você tem observado nessa ciência no Brasil. E assim, né, cresceu, se estabilizou, se sedimentou, tem uma seção própria em eventos, né? Ou seja, ela está abrindo e criando os espaços. Eu acho que Thomas Kuhn lá no seu túmulo fica felicíssimo em ouvir isso, né?
com relação a essa questão de mudanças. E assim, né, com a sua inserção nessa área, com o aumento de pesquisadores nesse campo de trabalho, você observou alguns paradigmas que foram ou remodelados, ou quebrados, ou vencidos? Existe um paradigma que ele dificilmente será quebrado, mas também tenho que falar que ele, por vezes, é vencido, que é o problema da literatura e da linguagem utilizada pelos médicos e pelos paleopatologistas, paleopatólogos, né? Isso muitas vezes há um problema assim na conversa entre médicos e paleopatologistas, porque os termos utilizados às vezes não se encaixam. Então, isso é um paradigma que precisa ser vencido. Uma das formas de vencer esse paradigma é trabalhar em cooperação com médicos, que é o caso que eu venho fazendo há um tempo. Então, assim, sempre que possível, a gente faz aqueles trabalhos multidisciplinares, o que é extremamente recomendável, e aí a conversa fica um pouco melhor. Então, assim, às vezes tem esse problema, assim, da linguagem, dos termos utilizados. Em termos de técnica, o que é muito difícil é fazer análises além da análise morfológica, porque existem limitações de técnicas, por exemplo, raio-x é uma técnica que tem certas limitações, tomografia tem certas limitações, especialmente se for tomografia médica. Resolução não é muito boa, às vezes a gente tem ossos muito grandes ou ossos muito pequenos, e ajustar a resolução é sempre um problema. Ter acesso a esses equipamentos não é fácil. Então, mais uma vez, os trabalhos multidisciplinares é importante, porque você trabalha em cooperação com o pessoal da área da medicina, então até conseguir o acesso a esses equipamentos é um pouco complicado, e paleontólogos adquirirem laboratórios estruturados para esses equipamentos é complicado. Ainda mais no momento que a gente vive, né? Ainda mais no momento que a gente vive. O dólar não está mais 1,70, infelizmente. E um outro problema é, assim, as técnicas, elas ou são limitadas em resolução, ou elas são destrutivas. Então, não é qualquer material, mesmo que o material possa dar uma resposta fantástica, não é qualquer material que deve ser analisado com técnicas destrutivas. E aí isso é um problema, porque a gente tem que saber lidar com essas limitações. E aí todo mundo quer a melhor conclusão, mas determinados materiais, para ter a melhor conclusão, eles precisam ser destruídos. Então, isso é uma barreira e é um paradigma que não será vencido nem muito em breve, né? Não tão cedo. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com paleontologia, você também, no seu último trabalho, com uma preguiça. E, querendo ou não, eu já ouvi esse comentário de uma pesquisadora que trabalha com paleontologia e falou: eu encontrei esse material que é único, e existe uma luta dentro de mim entre a curadora que quer cuidar desse material para que ele possa oferecer novos dados no futuro, e a paleontologista que quer justamente abrir para ter respostas, né? É um embate. Eu acho que é um paradigma que é importante para paleontólogos e arqueólogos também, porque, né, transcende um pouco essa questão de uma pesquisa específica. Diz assim, até que ponto vale a pena você destruir o seu material em busca de respostas, né? Exatamente. E, essencialmente porque se fóssil são estruturas, né, vamos chamar assim, raras de serem encontradas. Gente que faz atividades de campo sabe como é árduo a ida ao campo, encontrar um material. Os fósseis com doenças, e doenças importantes, são ainda mais raros. Então, tudo isso tem que ser posto na balança
na hora de se fazer uma análise mais robusta. Felizmente, algumas doenças elas têm características que são suficientes macroscopicamente ou radiologicamente sem necessidade de destruição. E aí a gente consegue resultados maravilhosos mesmo sem aplicar técnicas destrutivas. Em outros casos, a análise, por exemplo, química, a análise de recuperação de biomoléculas, ela é fundamental. Sem ela, você não consegue precisar a sua doença. Fernando, e assim, com relação, hoje você tem um laboratório, você faz parte de um laboratório, você tem seu próprio laboratório focado em paleopatologia, como é que se dá o seu círculo de parcerias na ciência, né? E eu acho que uma pergunta pertinente recentemente é quantas mulheres paleontólogas você tem no seu laboratório? Tem muita mulher ingressando, sobretudo na área de paleopatologia? Então, não existe um laboratório de paleopatologia, não na paleontologia, né? Mas existem os laboratórios, por exemplo, o meu laboratório é o laboratório de paleontologia da UERJ. Existe o laboratório de paleontologia da UERN. Existe o laboratório de paleontologia do Museu do setor de paleontologia do Museu Câmara Cascudo. Todos esses lugares assim, já teve o Paleolab, né? Que eu fui participante da Federal de Pernambuco, que trabalha com paleopatologia. Agora tem o laboratório, eu esqueci o nome, tem o laboratório de paleontologia, acho que da UFBA, do campus de Vitória da Conquista, do professor Mário Dantas, que trabalha com paleopatologia. Então, assim, não são laboratórios estruturados especificamente como os laboratórios de micropaleonto, por exemplo, mas são laboratórios que, dentro das áreas de atuação, paleoecologia, tafonomia, taxonomia, incluem paleopatologia. Então, aqui na UERJ, na UFRJ, no laboratório de macrofósseis da professora Lilian, no laboratório do professor Mário Dantas, no laboratório do professor Cleverson Porpino, todos esses lugares têm pessoas trabalhando com paleopatologia. Com relação às mulheres, no nosso laboratório, eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, mas eu não sei o número total de pessoas no laboratório, já me perdi porque tem muita gente. Eu vou até abrir o grupo do WhatsApp aqui para saber quem que está no nosso laboratório. Mas de cabeça, por exemplo, no nosso laboratório específico, nós temos a Laís, temos a Letícia Belfort, tem Letícia, Laís, a Isadora, Letícia e Isadora que apresentam o IVP. Quem mais que temos no nosso laboratório? A Laís que é da Bahia, lá de Vitória, a Isadora, a Letícia, trabalha conosco, mas tem a Mari, que ela é da Rural, do Rio. Tínhamos a Vanessa Rodrigues, mas ela defendeu o doutorado, trabalha com paleobotânica. Colabora também conosco a Thaís Parmera, ela trabalha com bivalves, mas também colabora com o nosso laboratório. Tem ainda a Isadora Costa, né, que é da UFRJ, trabalha com paleopatologia. Tem a Luísa Melk, que não trabalha com paleopatologia, mas é minha orientanda. Quem mais? Lá no Mário tem algumas pessoas que estão interessadas em paleopatologia, a Dayana, e no laboratório do Cleberson tem, acho que, esqueci o nome, não vou lembrar, a Samara, que também está interessada. Então ainda temos mais homens, sim, do que mulheres, mas dentro do laboratório temos bastante mulheres trabalhando conosco. A Isadora é a mais nova, acabou de entrar no laboratório durante a pandemia. E com paleopatologia, trabalhando diretamente sobre minha orientação, tem a Isadora. Paleopatologia, eu acho que só a Isadora. A Luísa trabalha com biomecânica. Acho que só. De cabeça, se eu esquecer alguém, eu vou tomar um puxão de orelha logo mais.
Normal. Aí, assim, ainda é um círculo pequeno. Com paleopatologia, embora tenha outras pessoas, tem o Rodolfo, que está lá que é de Pernambuco, que está com o Cleberson em Mossoró, tem o Rodrigo, trabalha com a professora Thaísa, é orientando a professora Thaísa e trabalha com paleopatologia, tem a Isadora, que trabalha comigo, orientando a professora Lília, e minha orientanda. Eu acho que em cabeça, são esses 3 que estão trabalhando com paleopatologia comigo. Se eu esquecer alguém, já eu tomo um puxão dele. Fernanda, e assim, eu acho que é interessante porque assim, são outros paradigmas mais na dimensão da produção humana do conhecimento, né, da gente tentar criar um grupo diverso para que possa trabalhar com diferentes perspectivas, né? Sim. Como você mesmo falou, foi uma frase que influenciou toda a sua carreira, né? Então, assim, o que será que tem com essas pessoas, né, que podem trazer outros viés, outros olhares, outras interpretações e outros dados, né, para a gente começar a observar esses materiais. E eu acho interessante que você comentou uma galera que a maioria deles que eu conheço, eu tive contato, o pessoal trabalha com quaternário, né? E não vou dizer ironicamente, porque existe uma relação aí, mas cada vez mais o estudo do quaternário tem se tornado mais forte na paleontologia do Brasil. Começou com uma sessão no simpósio de paleovertebrados para se tornar hoje um simpósio virtual. Acho isso bem interessante. Como é que você vê não só o crescimento da paleopatologia, mas também do quaternário no geral no Brasil? Só para não esquecer, a Isadora trabalhou, né, ela fez o mestrado dela com paleopatologia em dinossauros. Com dinossauros brasileiros. Então ela tem um conjunto de dados bem interessantes que está em análise, está finalizando a análise para a gente tentar publicar muito em breve. E aí ela voltou para o quaternário, migrou para o quaternário agora no doutorado. Mas o quaternário, ele sempre foi, eu acho que são os 2 pontos principais da paleontologia no Brasil de vertebrados, né? Ou Cretáceo ou quaternário, né? Eu acho que sempre foi os dois períodos assim mais significativos assim, em número de pessoas. Tem o pessoal lá do sul, né, que trabalha com o Paleozoico, né, tem os dicinodontes maravilhosos, os mesossauros. Então tem também o pessoal do Paleozoico, mas eu acho que Cretáceo e quaternário sempre foi as grandes estrelas da paleontologia do Brasil. É só a gente pensar assim, fala o nome de um paleontólogo famoso brasileiro, Carlos de Paula Couto, Castro Cartelli. Então são sempre Castro Cartelli, inclusive, é o professor o Peter Lund. Então são pessoas todas diretamente envolvidas com o quaternário. Mas, assim, não só a paleopatologia, o quaternário tem apresentado um conjunto de trabalhos fantásticos. Pessoal na biomecânica, na morfometria, a taxonomia já não é o grande atrativo, né? Embora ainda tenha. Paleopatologia, a tafonomia, o professor Hermínio, que veio depois da professora Lília, da professora Fátima. O Hermínio veio com uma sistematização fantástica sobre a tafonomia dos tanques fossilíferos, né, do Nordeste do Brasil. Agora o Lucas, né, Luquinhas, vem trabalhando com tafonomia das cavernas, com os mamíferos quaternários brasileiros. Então, assim, a gente vê, assim, acho que a paleontologia, ela sempre foi uma ciência no nosso país com poucos pesquisadores, né? Mas está crescendo e está crescendo em diversas áreas. Isso é muito bom. A gente tem novos especialistas nas diversas áreas e mais de um especialista em uma mesma área. Isso é muito bom. Isso é muito bom para a ciência. É interessante porque, assim, tendo mais de um especialista na mesma área, podem debater ideias distintas e, querendo ou não, esse embate entre hipóteses Sim. É o que faz avançar a ciência. É o que faz avançar a ciência. Assim, discordar é importante. É óbvio que discordar de maneira polida, né, gente? Não vão sair por aí... Respeitosa, né? Respeitosa. Sempre mantendo o respeito. Por favor, sempre mantendo o respeito. Né? Diferente de certos chefes de Estado por aí. Né? Pois é.
que tem os comportamentos inadequados, né? Inadequados para qualquer tipo de pessoa, não só para o chefe de Estado. Com certeza, mas é mais preocupante por ser chefe de Estado. Mas Bem vamos voltar ao que é bom, né? Vamos voltar à paleontologia. Quantas vezes você trabalhou com material que você mesmo coletou, Fernando, em paleopatologia? Coleta mesmo, fui a poucas. Mas, por exemplo, os dinossauros da Bacia Potiguar, quando sai do sedimento, né, vem todo muito sujo, ainda precisa de uma preparação adequada, e a gente vai coletando e vai embalando para proteger. Então, alguns materiais da Bacia Potiguar, aí não é meu trabalho direto, eu oriento a Isadora, mas parte dos materiais coletados nas atividades de campo que eu estive presente apresentam algumas lesões. Então, tem alguns materiais, tem até um material já publicado sobre algumas doenças vertebrais, algumas condições patológicas em vértebras de dinossauros saurópodes da Bacia Potiguar. E agora, assim, eu vou participar de uma atividade nova de campo, eu não fui ainda, mas, assim, alguns materiais coletados em cavernas da Bahia, com o professor Mário Dantas, por exemplo, o pessoal já tem visto algumas alterações no campo. Então, já chega no laboratório e assim, olha, isso aqui separa paleopatologia. Às vezes, esse material, por exemplo, do câncer na preguiça, no Trotherium, ele foi coletado numa caverna também da Bahia, na Lapa dos Peixes 1, uma caverna, na região da Serra do Ramalho. E o material chegou, tem pouco tempo que esse material chegou do campo, acho que tem 1 ou 2 anos, e quando chegou já foi apresentando algumas coisas interessantes, assim, tem mais lesões de materiais associados a esse Notrotherium. E assim, eu não participei da atividade de campo, mas o Rafael, que é um dos autores do trabalho, o Rafael Costa, ele coletou o material. Ele estava lá na caverna, coletou o material, e quando ele foi triar o material no laboratório, aqui no Museu de Ciências da Terra, temos algumas coisas interessantes. Isso daí eu acho que é bem interessante, principalmente porque, assim, o seu artigo sobre o primeiro câncer do quaternário em animais não humanos, né, ele vem logo depois de outro artigo também extremamente interessante para a paleopatologia, né, o do dino zumbi. Fernando, quando você teve a oportunidade de ler esse artigo, que questões você sentiu levantar de, por exemplo, nossa, isso é interessante, isso me faz pensar de como eu poderia usar outros métodos ou outras ideias para olhar outros materiais, né? Esse trabalho, ele traz uma coisa que, confesso, não é da minha especialidade, mas ele traz uma questão interessante que pode ser observada não só por mim e meus alunos, mas para todas as outras pessoas que trabalham com paleohistologia no Brasil. Então, é possível que se confirmando que aparentemente está confirmado, assim, eu acredito que ainda vai ter uma taxonomia desses micro-organismos, né? Então, identificando assim, com mais precisão e atribuindo uma espécie, se for possível, não tenho ideia se for possível, eu acho que todo mundo que trabalha com paleohistologia pode dar uma olhada agora com essa visão. Então, esse trabalho é bem interessante porque ele mostra um novo olhar. É uma técnica que, como eu comentei, é uma técnica destrutiva, então tem que tomar um certo cuidado, você tem que escolher o material que... Bom, quem trabalha com paleohistologia diretamente, vê esqueletocronologia, sabe bem como fazer isso. Então você escolhe lá seu material que vai ser analisado e já pode olhar com base nessa proposição desse último trabalho do pessoal do Dino Zumbi, já tem um novo olhar. Pode começar a olhar lá seus canaizinhos vasculares para saber se tem alguma outra coisa preservada, que são micro-organismos, né? Possivelmente parasitas. Então eu acho que vai ser bem interessante para a galera que trabalha com paleohistologia diretamente ter um novo olhar. Às vezes a gente ver a mesma coisa várias vezes, mas a gente só enxerga muito tempo depois. O caso do mastodonte lá do meu primeiro trabalho,
era um buraco, exatamente isso, um buraco olhado por várias pessoas. É tafonômico, é antropológico, o que que é? Não, isso aqui certamente é uma característica de um processo tafonômico. Aí veio uma outra cientista e falou assim, não, olha de uma forma diferente. Então, esse trabalho do Dino Zumbi é muito interessante porque tem uma característica histológica, né? Eles têm uma lâmina histológica caracterizando lá o osso, mas dentro daquela caracterização óssea tem preservado micro-organismos. Então, vê só que interessante. Será que dos vários trabalhos publicados com os materiais, especialmente os crocodilos, que o pessoal gosta muito, de dinossauros, será que não tem outros materiais, outras lâminas pelas coleções aí no Brasil afora com alguma coisa preservada? Isso vai ser bem interessante. As pessoas vão poder agora olhar, reanalisar os seus materiais. Não vão precisar nem de uma coleta nova. Poderão, né? Reanalisar os seus materiais com um novo olhar. Isso é, no meu entender, essa possibilidade de você, a partir de uma mudança da sua percepção, analisar o mesmo material e mudar a sua interpretação dele, eu acho isso uma coisa fascinante, não só de como funciona o cérebro humano, mas também como isso reflete no processo científico. E assim, Fernando, a gente aqui falou bastante sobre paleopatologia no Brasil, mas eu queria saber assim, como a paleopatologia no Brasil ela está em relação à paleopatologia em outros países, o quão competitiva, o quão inovadora ela é, o quão ela conversa com outros pesquisadores lá fora. Bom, eu felizmente trabalho com o professor Clécio Porpino, que ele já sabe que eu admiro demais, sou fã incondicional, mas também trabalho com o professor do Carnegie Museum, que é o professor Bruce Rothschild, que para mim é um dos maiores paleopatologistas do planeta. Então ele tem uma literatura extensa por demais. Posso falar seguramente de mais de 900 trabalhos. Só em 2020 ele já deve ter publicado pelo menos 15 artigos na área de diversas doenças, incluindo o câncer no nototério. Ele é um dos autores do trabalho. Então, parte do que se faz lá fora, a gente faz aqui, tal e qual. Microtomografia, tomografia médica, raio-x eu parei de usar, porque as tomografias elas têm uma resolução melhor. Eventualmente, histologia. Eu tenho muita restrição em fazer análise histológica, porque, como eu falei, destrói o material. Eventualmente, histologia, quando muito necessário. E agora a gente tem feito uma outra técnica, que é a análise de erosões superficiais com microscópio, né? Microscopia de superfície. Porém, a gente ainda tem um certo atraso com análises biomoleculares. Primeiro porque a gente não sabe, provavelmente não se preserva biomoléculas dos nossos materiais de tanques e cavernas. Então a gente já sabe que as datações desses nossos materiais é complicado, porque não tem colágeno. Então eu acho bem complicado. Eu quero testar, estou avaliando aqui materiais para poder testar, entrando em colaboração com algumas pessoas, contato com algumas pessoas para testar. E é uma etapa que eu quero tentar em breve, porque eu também trabalho com o pessoal da Argentina. Então a gente tem feito agora uma análise de paleopatologia comparativa com a brasileira. Então preguiças, por exemplo, preguiças e gliptodontes argentinos estão em análise, preguiças miocênicas, pliocênicas da Argentina estão em análise, incluindo os quaternários, para a gente comparar agora, pensando de um ponto de vista, para algumas doenças, de um ponto de vista evolutivo, dentro de Xenarthra, pelo menos dentro de Folívora, né, dentro das preguiças. Bom, espero ter resultados em breve, mas ainda assim, em termos de técnica, biomoléculas a gente ainda não conseguiu aplicar, e acelerador de partículas, mas em breve
A gente vai conseguir. É aquela coisa, o momento atual também não favorece muito Não, o exato. desenvolvimento e o uso de tecnologias, mas é muito bom saber que uma área que, vamos dizer assim, ela se tornou emergente no Brasil recentemente e ela cresceu monstruosamente, tenha conseguido se sedimentar, como você mesmo falou, já está havendo de existir sessões específicas para o assunto em eventos, né? E é bom ver que isso daí está, de certa forma, estabilizado mesmo nesses tempos meio loucos que a gente vive, né? Sim. A gente não consegue agora, assim, a gente tem limitação de acesso a nossos próprios laboratórios, né? Mas é também importante, né, ter em mente que não adianta ter as melhores técnicas, os melhores equipamentos disponíveis e a ideia não ser adequada. Então, assim, às vezes é melhor a gente ter primeiro a pergunta que a gente quer responder, às vezes não, sempre. Qual é a pergunta? O que é que eu quero responder? Dependendo do que eu queira responder, a gente investe em uma área ou outra. A gente sabe que para todas as áreas da ciência nacional, equipamento é um problema. Então, para a galera que é da bioquímica, da genética, que precisa de reagentes, a gente sabe como é difícil. Para a gente na paleontologia, às vezes também é complicado ter acesso a determinados equipamentos. Não é diferente assim, das outras áreas. A gente tem sempre os desafios por estar num país que a ciência não é prioridade. O que é uma tristeza, mas tentando tirar o ouro da desgraça, né, a gente acaba sendo extremamente inventivo e inovador nesse sentido, né? Eu tive alguns colegas que tiveram a oportunidade de ou ir pelo Ciências Sem Fronteiras, conhecer outros países, ou com outros programas. Eles comentaram que às vezes por lá o pessoal faltou uma peça para o trabalho, o pessoal não dá continuidade ao experimento. Aqui não, aqui a gente se desenrola e faz uma gambiarra para conseguir fazer a coisa, né? E dá certo. Sim, e essa é a parte maravilhosa, né? Todo bom cientista brasileiro é um pouco de engenheiro também, né? Criativo. Exatamente. E Precisamos. assim, é uma das coisas que você comentou, Fernando, que eu acho que é uma boa percepção de um bom cientista, né? Porque a Aline e o Tito também comentaram isso na outra entrevista, que às vezes não importa o tipo de ferramenta que você tem. Se você não tiver uma boa pergunta, você não vai fazer um bom trabalho científico, né? Exatamente. E assim, fechando, começando início aqui, dando início ao fechamento, né? Eu acho que é interessante mostrar o quão importante é as universidades públicas, né? No caso, você está agora na UERJ, a Aline e Tito estão na UFRJ, mas assim, você foi aluno de universidade federal, você é irmão de universidade, no meu caso. Kleberson, que você tanto comenta, também foi aluno lá do Museu Câmara Cascudo e aluno de biologia da UFRN, né? E eu acho que é muito legal colocar que, assim, apesar de que a UFRN exportou excelentes paleontólogos Brasil afora, também conseguiu importar recentemente 2 excelentes paleontólogos. Então, assim, eu, pessoalmente, que estou no museu tem um tempinho já, né? Chega a idade bate, eu acho que eu tenho um futuro esperançoso para a paleontologia, não só na UFRN, como no Rio Grande do Norte também, né? E sim, você sempre está por aqui quando a gente precisa também. Você, Cleberson, Hermínio. A universidade pública, assim como o SUS, tem que ser defendido com unhas e dentes, com toda a garra e com todo amor. O que se faz na universidade não é brincadeira, a gente trabalha com muita, muita, muita vontade, com muita esperança de um futuro melhor para todos, inclusive para aqueles que não a defendem. Então, assim, é muito bom, falando especificamente dos espaços de paleontologia do Rio Grande do Norte, que obviamente eu amo. É muito bom, é bem interessante a gente ver que está saindo, que tem paleontólogo, que vai se formar mais paleontólogos, que em breve tem mais uma leva de estudantes de graduação que vão seguir para a pós-graduação. Tem uma leva de estudantes que estão por aqui, por exemplo, que querem ir conhecer o Museu Câmara Cascudo. Tem vários outros museus, o Laboratório Paleolab da UFPE é um lugar maravilhoso, tem fósseis maravilhosos. O Laboratório do professor Mário Dantas também tem uma estrutura muito maravilhosa, com diversos fósseis. E, obviamente, como quaternarista, 70 mil
espécimes que tem no laboratório da PUC Minas, que neste caso é uma universidade privada, mas que tem um laboratório e um professor maravilhoso, que é o professor Cartelli, e um técnico, um biólogo maravilhoso, que é o Luciano, que conhece aqueles materiais como ninguém. Então, assim, a gente tem muito material, tem muito fóssil, tem muito afloramento, tem muito campo para se fazer e muita gente para formar. E eu espero que a UFRN e o Museu Câmara Cascudo continue formando excelentes paleontólogos, como o professor Cleverson, por exemplo, e a professora Fátima e o professor Claude. Eles são nossas referências, né? São pessoas que a gente tem grande carinho, grande admiração e grande amor. E que saiam novos. Tem você saindo, tem o Lucas, tem a Ana Clara. Eu espero que em breve a gente receba alguns de vocês aqui para fazer mestrado, para fazer doutorado, assim como o Lucas está por aqui, né? Já fazendo doutor, já fiz mestrado, já fiz doutorado, e já vim para cá fazer mestrado. Tem o Cleverson também lá em Mossoró, que recebendo, tem um mestrado lá, então o Cleverson também orienta lá com excelente qualidade alguns alunos. Tem um laboratório muito bom também lá de paleontologia. Então eu espero que esses espaços, cada vez mais, a gente de vez em quando tem um pouquinho de bairrismo, né? A gente quer as coisas do Rio Grande do Norte, todas publicadas, todas muito bem divulgadas, professores, estudantes todos. Daqui a pouco a gente faz o simpósio do Rio Grande do Norte. Merecido. A gente faz um encontro de paleontologia do Rio Grande do Norte. Eu preferia de verdade que esse encontro fosse pessoalmente, com um belíssimo coffee break também. Com certeza. Mas, bom, é para isso que a gente também está lutando lá dentro para fazer o Dia do Paleontólogo. E agora, com a ajuda do Aline e do Tito, também vai crescer bastante. Vai crescer bastante. E para o pessoal da arqueologia e pré-história que acha que isso aqui não é chorar as pitangas, mas é conversa de amiguinho, nem se preocupe, porque vocês vão ver muita coisa do Rio Grande do Norte aí, viu? Nem se preocupe, que vai ter muita coisa. Para os arqueólogos, rapidinho, para os arqueólogos, lembre-se que acabou de sair um livro sobre a arqueologia do Rio Grande do Norte, do professor da UERN, livro maravilhoso. Só pense aí, mais de 300 sítios catalogados com pinturas e gravuras rupestres. Eu acho que a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte podia contratar a gente, né? Exatamente, eu queria muito. O professor Valdeci, da UERN, ele publicou, acabei de ver aqui, o Valdeci publicou um livro, deixa eu ver se eu consigo encontrar com facilidade. Valdeci Santos Júnior, ele tem catalogado vários e vários afloramentos pelo Rio Grande do Norte, está cheio. A Pré-História do Rio Grande do Norte, é um livro fantástico do professor Valdeci Santos Júnior, está recém-lançado, podem... E, pelo que eu lembro, está à venda nas melhores livrarias pelo país. Tem PDF ou EPUB para o pessoal? Não tenho certeza, acredito que não. Mas tem um livro físico, lindíssimo. Bom, é aquela coisa, a referência está aí, né? Bom, Fernando, finalizando agora, né? Você tem a palavrinha de despedida, eu acho que você já deu para todo mundo que você poderia, né? Essa frase ficou tirada de contexto, ficou terrível, perdão. Mas assim, Fernando, chegando agora ao final da entrevista, para quem quiser estudar doenças fósseis, né, ou mesmo paleontologia no Brasil, além de entrar em contato com você, quais as dicas? Olha, vou fazer o meu merchan aqui, no laboratório. Quem quer estudar paleontologia, às vezes a gente tem desafios muito grandes. Assim, a gente que é do quaternário, vertebrados do quaternário, vai orientar um aluno com taxonomia do Cretáceo, por exemplo, como é o caso da Letícia Belfort, né, que o Hermínio orienta nessa linha, ou com iquinologia, como é o caso de João Paulo. Mas para quem quer estudar paleontologia, obviamente, aqui conosco, pode entrar em contato com... Eu vou falar com um pouquinho de abuso. Pode entrar em contato com o Museu Câmara Cascudo, com o professor Claude, que está no Museu Câmara Cascudo, aqui conosco no Laboratório de Paleontologia da UERN, da UERJ, com o professor Cleverson no Laboratório da UERN, conversa, apresenta suas ideias. Eu acho que para estudar paleontologia requer, antes de tudo, amor pelo que faz, pela ciência em geral, interesse e muita dedicação.
Então se preparem para ler muito, muito, muito e muito. Para muitas aulas, para muitos encontros, para muitas reuniões. É uma área bem legal. Para quem quiser trabalhar com paleopatologia especificamente, obviamente, só me inscrever que a gente conversa. Tem muita coisa para ser estudada. Meu HD aqui tem muita coisa não publicada, porque simplesmente eu não dou conta. Então, os ramos, os tentáculos, eles estão indo. Tem aí o Rodolfo, tem a Isadora, tem o Rodrigo lá na UFS, na Federal do Espírito Santo. Então, tem uma galera seguindo nessa linha. Então, assim, tem muita coisa. Assim, antes, como eu comentei há pouco tempo, a gente descreve as lesões e faz os diagnósticos, mas a gente tem que começar a pensar agora fora da caixinha. Tem que ver significado para os indivíduos, significado para a paleontologia, significados para a evolução. Significados na paleoecologia evolutiva. Então, tem muita coisa para se fazer, não é muita coisa mesmo. Então, quem tiver interesse, entre em contato que a gente troca uma ideia. O bom, Fernando, é que quando eu perguntei a respeito de paradigmas, eu esqueci de fazer a pergunta principal. Quais novos paradigmas estão sendo construídos? E eu acho que você já deu aí alguns, né? Exato. Tem algumas coisas aí que a gente precisa seguir. Então, pessoal, aos que acompanharam até aqui, não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais. E não se esqueçam também de curtir e se inscrever no Instituto Virtual de Paleontologia, ou IVP do Rio de Janeiro. Fernando, Hermínio, todos os colegas e alunos estão com palestras muito boas. E não só palestras, como também o evento que teve do Simpósio Virtual do Quaternário. Então, assim, tá sem nada para fazer na quarentena? Fica de olho, eles quase sempre têm uma palestra muito boa que vai abrir sua mente antes do anoitecer, certo? Alguma coisa mais para comentar sobre o IVP, Fernando? Agradecer primeiro o convite, é um prazer falar de uma área que eu tanto amo. Lhe parabenizar por esse trabalho maravilhoso. Eu acho que a divulgação científica ela é fundamental e essencial para que todos possam conhecer o que os brasileiros fazem na ciência em geral. E aqui, no caso, dentro da arqueologia e paleontologia. Com relação ao IVP, nós estamos na última semana, após evento, né? Estamos na última semana de férias. Na semana que vem nós voltamos com nossas palestras, que voltam a ser semanais, toda quinta-feira, 17 horas, no nosso canal no YouTube. A gente traz um cientista, uma cientista, para apresentar alguma coisa sobre a paleontologia brasileira. No caso, nem só brasileira, a gente já teve palestras internacionais. E as palestras do simpósio, elas estão disponíveis, todas as palestras estão disponíveis, as do IVP diretamente e as do simpósio estão todas disponíveis no nosso canal no YouTube. Vejam, revejam, façam anotações, estudem, tem muita gente boa lá, só aproveitar. É o horário bom também, porque assim, você chega em casa, ou você já tá em casa, porque é quarentena, né? Faz aquele cafezinho fraco, pega o bolinho, o café da tarde você já tem uma programação para tarde, né? Então é isso, Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela honra de poder entrevistar você, né? Que assim, você fala tanto de Cleberson ser um exemplo, para mim, que entrei jovem no Câmara Cascudo, você também é um exemplo, né? Das gerações anteriores. Então, pessoal, obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Não se esqueça também de dar uma olhada no IVP. E, bom, até a próxima. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias do site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais.